Jesus disse que no dia da sua volta muitos lhe dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, sinais, maravilhas. E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Obviamente, se alguém fazia milagres, sinais e maravilhas, não era um ateu. E obviamente também não era alguém que desprezava completamente as coisas do reino de Deus. Judas fez milagres, sinais e maravilhas, mas nós sabemos que o seu fim não foi o dos melhores. Basicamente, sinais, milagres e maravilhas, ainda que sejam reflexos e sinais de uma vida com Deus, não necessariamente definem que esta pessoa é do Senhor. Quando Jesus está ali perto de sua cidade natal, as Escrituras dizem de que um rabino, um famoso rabino da época chamado Nicodemos, busca-o para conversar. Mas diante talvez de uma vergonha, o busca de noite. E a primeira palavra do diálogo deles, narrado em João, capítulo de número 3, começa dizendo assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele estava honrando a Jesus. Mas qual foi a resposta do mestre? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus corta na lata. Diz a ele de que não importavam sinais, nem mesmo conhecimento, mas importava o novo nascimento. Jesus, um pouco mais à frente, diz: aquele que nasce da carne é carne. Eu nasci do meu pai e da minha mãe. Precisamos nascer do alto. Mas o que significa na prática o novo nascimento? Ou como isso se daria? Em João capítulo 12, verso 32, Jesus começa a trazer alguns indícios sobre isso, dizendo: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E falava isso do tipo de morte que havia de morrer. Cruz. Quando ele foi colocado na cruz do Calvário, as Escrituras dizem que a cruz foi levantada. E naquele momento, toda a iniquidade nele foi atraída. Nele não era apenas alguém em que nós do lado de fora assistimos como espectadores, mas nós fomos participantes de sua morte, como diz a profecia de Isaías 53. E ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós o olhávamos como ferido, aflito de Deus. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele era aquele cordeiro. Resposta de Abraão para Isaque: Pai, aonde está o cordeiro? Deus providenciará para si o cordeiro para o holocausto. E João Batista, ao olhar para ele, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não era apenas uma representatividade, éramos nós que estávamos nele. Isaías 59, verso 1 a 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está gravado para não poder ouvir, mas são as vossas iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e são os vossos pecados que fazem com que ele encubra o seu rosto de vós para que não vos ouça. Naquela cruz do Calvário, pela primeira vez, o Filho ficou separado do Pai. Não pelas suas iniquidades, ele era o Cordeiro perfeito, mas porque nós estávamos nele. Deus meu, por que me desamparaste? Os olhos do Pai não estavam fechados para não ver o sofrimento do Filho. Os olhos do Pai estavam moendo ele, fazendo-o enfermar, como dizia a profecia de Isaías. Por quê? Porque nós estávamos ali. O apóstolo Paulo, quando narra a respeito desse mesmo episódio, em Romanos capítulo 6 diz: porque nós fomos plantados com ele, na semelhança da sua morte. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Não era apenas a morte dele, mas era nossa também. É por isso que em Gálatas 2:20, Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu estava nele quando ele morreu, onde estava eu quando ele foi sepultado? O texto bíblico me diz: também fomos com ele na semelhança da sua morte e também no seu sepultamento. Bem, e na ressurreição? A resposta do texto bíblico também diz isso. Também o seremos semelhantes a ele quando ele ressuscitar. Eu morri, eu fui sepultado e eu fui ressuscitado. Essa é uma boa notícia. Esse é o Evangelho. Esse é o novo nascimento.